Olá, eu quero conversar um pouco com as mães, porque nós, mães, muitas vezes, temos dificuldade de liberar os nossos filhos para a vida. Esse é um tema muito importante, porque depende muito de nós a vida dos nossos filhos. Eu gosto muito de uma pergunta que começa a mexer com a gente. Eu falo porque eu sou mãe, tenho 3 filhos também, então eu não falo de um lugar de distância, eu falo de um lugar de experiência também. A primeira pergunta é: por que nós tivemos filhos? E a partir dessa pergunta, essa reflexão, às vezes nos traz algumas respostas que têm significado. A gente teve filho por excesso de amor. É um casal que se encontra, se estrutura e dali, com tanto amor que os dois têm, eles querem passar esse amor adiante através de um filho, de 2 filhos, 3 filhos, não importa. E criar esse filho com muito amor, dar toda a estrutura para ele, ensinar tudo o que ele precisa, formar toda uma bagagem que possa levá-lo para a vida. Ou a gente possa ter tido filhos para suprir nossas carências. Não foi por excesso de amor, foi por falta. Falta do quê? Muitas vezes de amor de mãe, de amor de pai, falta de... Normalmente é de amor de mãe, porque a mãe é nosso primeiro e grande amor. A mãe é que primeiro nos nutre física e emocionalmente. Quando a gente não tem esse amor da mãe, fica dentro de nós um vazio muito grande. E muitas vezes a gente procura esse amor de mãe nas nossas relações amorosas. Aí a gente cobra do nosso parceiro atenção, carinho, cuidado, companhia. E quando na verdade não é para isso que a gente tem um parceiro, né? A gente quer alguém para compartilhar a vida. E não para que ele preencha a nossa vida. Mas aí se o parceiro não dá, ainda a gente tem a opção do filho, né? Então eu tenho meus filhos para que eles cuidem de mim. Para que eles supram todo aquele vazio que eu tenho na minha vida, de falta de mãe. Essa é uma razão. Aí eu tenho meus filhos, muitas vezes eu não consigo ver que eles cresceram. Eles continuam sendo minhas eternas crianças. Então eu não ensinei o passo a passo na vida deles se tornarem independentes, porque eu os vejo como crianças. Eles precisam de mim a vida toda, porque eu faço tudo por eles. Eu dediquei a minha vida para esses filhos. Só que aí o que eu ainda digo para eles, né? Com isso tudo. Eu passo uma mensagem, primeiro, de que vocês não são capazes de viver sozinhos. Precisam de mim para viver. E às vezes eu até libero um fio, mas puxo com outro. E digo para eles, vocês não vão achar um lugar melhor do que aqui em casa. Não vai ter uma cama melhor. Não vai ter uma comida melhor. Não vai ter uma casa melhor do que a casa da mãe. E aí esses filhos não são abençoados para seguirem na vida. Outras vezes, o nosso objetivo de vida se transformou em filhos. Então eu dedico a minha vida a criar filhos, a ter meus filhos, a tê-los do meu lado. E eles têm a obrigação de preencher esse meu vazio. Eu penso que eles têm a obrigação. E às vezes eu até verbalizo, digo assim, eu passei tanto sacrifício para criar vocês, agora vocês têm que ficar comigo e me cuidar. Verbaliza isso para um filho. Olha a carga que é para um filho tudo isso. Às vezes o casal não vai bem, né? Muitas vezes o casal não vai bem.
e tem um filho para ver se recupera essa relação. Tem alguma chance? Ou então, aí esse filho vai crescendo, 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 e ele é o elo de ligação do casal. Se este filho vai embora, não sobra mais nada. O que nós vamos fazer como homem e mulher sem nosso filho? Se a relação de casal já não existe. Então, o filho é o terceiro elemento que mantém essa relação unida. Eu estou falando só das dinâmicas de por que as mães ou os pais, às vezes os pais também, não conseguem liberar os filhos para a vida. Aí esses filhos ficam andando ali ao redor, com o compromisso de cuidar desses pais, porque foi isso que eles aprenderam a vida toda. Às vezes são filhos que nem foram desejados, foram um susto, né? Não foi planejado. E aí a mãe às vezes tem que abrir mão da própria vida, não pode trabalhar ou parou de estudar para ter esse filho, e depois fica cobrando isso. Eu abri mão da minha vida por ti. E agora tu é um ingrato. Tá virando as costas para mim. Só porque ele foi para a vida, conseguiu ir. Então tem muitas dinâmicas por trás. É porque as mães não entendem. Muitas dizem assim, meu filho está tão distante de mim. Ou eu não vejo nenhum problema do meu filho morar comigo. Ele ajuda a sustentar a casa. Ele está super bem emocionalmente, ele está super bem. Eu não sei qual é o problema de achar que os filhos têm que sair de casa. Mas se a gente olha para toda espécie animal, e nós somos também dessa espécie, né? Somos humanos, mas a gente tem, o que nos diferencia é o cérebro, os animais é o instinto, né? Então, como que é no reino animal? As crianças, os filhotes nascem, a mamãe ensina, primeiro a mamãe alimenta, depois a mamãe ensina a buscar a comida e ó, te manda. Nenhum filhote fica agarrado na mãe a vida inteira. Isso não existe no reino animal. Por quê? Porque tem uma lei da natureza que diz perpetuação da espécie. Né? Primeiro manter, aprender a se manter, autossustentação e depois perpetuar a espécie. Só nós humanos que temos essa grudação com os nossos filhotes. E damos uma carga muito grande, às vezes, para eles. Então, esses filhos que não têm a permissão para irem para a vida, são filhos que estão contra a natureza. Estão indo contra a natureza. Eles não conseguem olhar para a vida. Eles precisam olhar para nós. E isso é muito cruel. Eu acho cruel. Né? Porque eu acho que assim como a gente teve a chance de ter a nossa vida, de ter o nosso trabalho, de escolher casar ou não, mas houve uma escolha, eles também têm esse direito. Por que eles têm que ficar dando conta do que não é deles? Né? Os filhos são pequenos, nós somos os grandes. Eles não podem estar no lugar do nosso pai, da nossa mãe, de um companheiro que a gente não tem, tapando furo de pai e mãe. Isso não é justo. Eles têm que ter a nossa bênção para ir para a vida, para construir a família deles, ter os filhos deles, se quiserem ou não. Tem gente que não quer ter filho, e está tudo certo. Quer estudar, quer trabalhar, quer ter uma vida independente. Só que às vezes eles não enxergam uma luz para chegar nisso. Porque a gente não permite, a gente não dá essa opção para eles. Tá bom? Até mais.